Você tem mente aberta? Quando uma pessoa normalmente fala, fulano tem uma mente aberta, essa expressão ela parece que está muito mais a serviço com o propósito de criticar aquele que tem uma mente fechada, do que enaltecer o triunfo e as benfeitorias daqueles que têm a mente aberta. Essa ideia, né, de estar contra a favor, ela é trágica, né, que é o reducionismo do pensamento único, a simplificação das coisas e a crítica do outro para defender aquilo que eu às vezes repito no outro. Pensar contra, né, é um vício necessário, parece que, para o egocentrismo e para a sobrevivência psíquica daqueles que se agarram e defendem uma ideia. É necessário, então, achar justificativas para pensar contra. O filósofo Gaston Bachelard dizia isso: sempre que pensamos contra alguém ou as coisas, infelizmente. E parece que essa ideia tão criticada da dicotomia, ela está sempre presente nas pessoas que criticam a dicotomia. O mente aberta versus o mente fechada. A esquerda contra a direita contra a esquerda. O liberal contra o conservador contra o liberal. E assim vai, né, num movimento de oposição que gera o quê? Gera um saber que conhece muito mais sobre aquilo que nos afasta do outro do que aquilo que nos aproxima. Né? Então sabemos muito mais a respeito do que é diferente do que aquilo que nos iguala. Buscamos, nesse caso, quando pensamos contra, muito mais a diferença do que a igualdade. Logo, nós que temos a mente aberta. Em parte, esse modismo, né, de mente aberta, assim como entrou em moda, né, o termo globalização. Teve algumas décadas atrás que a mídia, especialmente a mídia que adota a ideia de uma certa rede de animabobo de televisão, ela bate um jargão sempre. E aí todo mundo começa a repetir aquilo. Globalização, globalização. Depois de uns anos, ninguém se fala mais nisso. Qualidade de vida, de repente isso passa. Aí vem outro jargão, né? Agora é narrativa, todo mundo fala narrativa, contra o conservadorismo. Se falou que é conservador, você é queimado como bruxo nas fogueiras. O resultado, em parte, isto que estou falando, é o resultado que nós vivemos uma passagem, né? Uma passagem do século XX para o século XXI, uma passagem onde nós tivemos por 200 anos, século XIX e XX, sob o efeito de uma sociedade patriarcal, horizontal, vertical, uma sociedade repressora, conservadora, disciplinada, uma sociedade neurótica, de mente fechada. Passamos dessa sociedade para o século XXI, uma sociedade liberal, hedonista, narcisista, sem limites, mente aberta. Uma sociedade que busca o prazer, o gozo a qualquer custo, a satisfação e a liberdade pessoal de poder fazer tudo. De uma sociedade neurótica, repressora, mente fechada, passamos para uma sociedade perversa, liberal, sem limites, hedonista, narcisista, mente aberta. É evidente que não se reduz a isso, mas estou fazendo uma metáfora aqui, e usaria até a metáfora de que os mentes fechadas estariam afundados a 11 quilômetros de profundidade no abismo mais profundo dos oceanos que ficam lá nas Ilhas Marianas, enquanto aqueles de mente aberta estariam livres no deserto mais aberto do mundo, o Saara, 9 milhões de quilômetros quadrados, maior do que o Brasil. Os afundados de mente fechada nas plataformas marianas morrem
asfixiados e afogados por tanta água. E os liberais no deserto do Saara morrerão de sede. O que faríamos nós com a liberdade? O que faríamos nós se nós pudéssemos viver, o que seria impossível, uma mente completamente aberta? A avó transaria com o neto, o pai transaria com a filha, só para falar da liberdade do casamento, da liberdade das famílias, de uma família aberta, do amor aberto, do amor livre, do poliamor. Mente aberta, pessoal. Não se trata de um julgamento moral antes de eu ser condenado. É um conservador. Não. Se trata de falta de leitura e entender, só para citar um exemplo do mente aberta, que as pessoas não casam só pela ideologia do amor e pela escolha individual dos mente abertas que escolhem qualquer um que eu posso ter como objeto amoroso, como um troféu narcísico. O casamento é um sistema de organização social. Se a vovó transa com o neto, o pai com a filha, a tia com o sobrinho, etc, etc, é como pegar um jogo de cartas, embaralhar e jogar e dizer cada um faz como quer neste jogo das regras. Mente aberta. O que aconteceria? A sociedade viraria o caos. Nós voltaríamos à ordem primitiva. Então, assim como mente fechada provoca uma repressão total, um sofrimento, uma angústia, que é uma sociedade neurótica, supomos nós então que uma sociedade perversa vai curar a neurose. Equívoco. E aí um grande equívoco sobre críticas infundadas ao conservadorismo. Essas palavras, conservadorismo, globalização, direito, modernidade, cultura, são termos polissêmicos que são usados em qualquer circunstância, que são uma palavra tampão, que serve para dizer muitas coisas para nunca dizer o que é. Então, sobre o conservadorismo, antes que esse termo seja vilipendiado, defenestrado e que qualquer pessoa seja jogada na fogueira dos bruxos e das bruxas, eu sugiro a leitura do breve manual do conservadorismo do Russell Kirk, ou outra obra, Conservadorismo, do Roger Scruton. E lá atrás, no século XVIII ainda, o Edmund Burke fala da diferença de reforma e revolução, que é uma ideia muito interessante, a diferença de você querer mudar o mundo, mente aberta, por uma revolução e destruir tudo, ou você querer um mundo melhor com uma mente um pouco menos aberta, no sentido de conservar algumas coisas boas, que é uma reforma. Quando você reforma uma casa, você mantém o que é bom, e muda o que é ruim. O mente aberta estaria disposto a destruir pela revolução a casa, enquanto o mente fechada estaria disposto a dizer, espere, vamos conservar algumas coisas que são boas. Bom, eu acho que está na hora de nós abrirmos a nossa cabeça para entender que nem tudo que é do passado e que é tradicional e que é conservador é ruim, como nem tudo que é novo é bom.